Bem, hoje eu tenho o engenheiro agrônomo e coordenador técnico de mercado da Nitro, o Renan Chizzini, para a gente falar um pouquinho sobre manejo estratégico para a implantação do milho safrinha, principalmente em decorrência dos desafios climáticos. Primeiro de tudo, um bom dia para você. Bom dia, Otávio. É ótimo conversar com você e com todos que nos acompanham pelo dia a dia rural. Bom, vamos lá então. Os hábitos estão mudando em função das mudanças climáticas, e aí os ciclos estão mudando, as janelas estão encurtando, janela para colheita, janela para plantio, janela para preparo do solo, e não é diferente para o milho safrinha também, né? É preciso estar atento a esses movimentos, porque tiram o agricultor, o produtor, de uma rotina que muitas vezes ele variavelmente saía dela muito pouco, né? Hoje não, hoje ele tem que estar pronto para o que vem, para o ano que vem, porque ele não sabe, não dá para perceber ainda, né? A gente, por exemplo, tinha a previsão de uma chegada aí do Laninha, o El Ninho não veio, o Laninha fraco, enfim, se prolongou um ciclo maior aí por 4, 5 anos. Olha a questão do Rio Grande do Sul, por exemplo, que já está há 4 anos aí com adversidades climáticas. Bom, e com relação ao milho safrinha, não é diferente. Otávio, o milho safrinha eu costumo dizer que é o cenário mais desafiador possível para os produtores, tanto do ponto de vista climático quanto do ponto de vista operacional. A gente passa por um momento onde, na maior parte, em todas as regiões produtoras do Brasil, a gente tem um cenário onde o produtor está colhendo a safra de verão, precisa tratar essa safrinha, precisa fazer a semeadura. Em casos de produtores do Centro-Oeste que cultivam algodão, por exemplo, você tem os tratos culturais desse algodão que está lá no campo. Então, o cenário climático torna-se muito mais desafiador. Como você bem comentou, a janela de plantio cada vez fica mais restrita, uma vez de que a gente já vem de um cenário onde a safra de verão foi implantada mais tarde, então houve um atraso nas chuvas da primavera, e ao longo de todo o ciclo a gente percebeu um grande volume, uma grande precipitação em altas intensidades. Então isso reduz e aumenta cada vez mais os desafios para o produtor aí na safrinha. Então implantar bem a cultura tornou-se um desafio. Além do desafio climático, que ele impõe outras regras, talvez tenha acontecido também um aumento de produção, produtividade por área plantada, e aí a colocação de um espaço maior que fez com que tivéssemos que usar mais máquinas, mais tempo, mais gente. Acho que tem uma mudança técnica também, além da questão climática, que entra junto. Sua linha de raciocínio está correta. Nos últimos anos, tanto para a cultura safrinha, quanto para algodão, quanto para a soja, houve um aumento de área plantada no cenário nacional. Mas, além desse aumento de área cultivada, houve um aumento de produtividade. Então, essa produtividade vem cada vez crescendo muito mais, os produtores estão adotando um nível tecnológico muito maior nas suas lavouras, e isso automaticamente torna o Brasil referência em produção quando a gente olha para a agricultura tropical, né? Vamos, Mesmo com todos os desafios que a gente tem. Vamos tentar simplificar, porque o tempo não é muito grande. Por exemplo, em relação aos hábitos e costumes e técnicas utilizadas antes da gente sofrer com essas adversidades climáticas, o que muda no comportamento e no manejo que o produtor, o agricultor produtor de milho safrinha, deve prestar atenção? O produtor precisa cada vez mais tomar decisão baseada em informações técnicas. Então, ele estar bem assessorado de pessoas, de empresas que prestem esse serviço é indispensável. Além disso, ele precisa adotar ferramentas como ferramentas nutricionais, bioestimulantes, ferramentas biológicas, que vão trazer resultado imediato para ele no desenvolvimento dessa cultura, do milho safrinha, seja do algodão, seja da soja, enfim, qualquer uma das culturas que ele cultive no dia a dia. Então, se eu pudesse dar um conselho para os produtores, a presença no campo, monitoramento de pragas, monitoramento de doenças e o manejo preventivo dessas, faz com que ele tenha sucesso em todo o ciclo produtivo. Você já adiantou um pouquinho o que eu ia te perguntar, mas era exatamente esse cuidado com relação a pragas e doenças, porque se você tem uma praga que vai melhor, ou uma doença que vai melhor num período quente, né, e aí ficou quente além do tempo, isso deve se prolongar ou você deve até atrair esses problemas vindos de outras regiões onde
a condição não está adequada para aquela praga ou doença, ou vetor de uma doença. Sim, a agricultura brasileira é a agricultura tropical, então nós temos uma condição favorável para o desenvolvimento de pragas e doenças. As altas temperaturas e a disponibilidade de alimento para essas pragas, que por vezes são polífagas, né, elas comem todas as culturas que a gente cultiva, fazem com que o ciclo de vida delas seja acelerado. Ou seja, se numa temperatura de 20 graus essa praga vai levar 25 dias até chegar à fase adulta, numa Aham, temperatura de 30, 32 graus, é. o ciclo de desenvolvimento dela se acelera. Esse ciclo pode vir a ficar entre 15 a 18 dias. Então, a gente tem ciclos sucessivos dessa praga na lavoura que desafiam, do ponto de vista de manejo, os produtores. Mas o bom de tudo isso é que, com o monitoramento e com as tecnologias disponíveis no mercado, nós conseguimos fazer o manejo dessas pragas. Ô Renan, trocando em miúdos assim de uma forma bem simples, é mais ou menos assim: você faz uma comida num dia frio e deixa em cima do fogão o dia inteiro, não tem problema nenhum. Agora, se está uma temperatura de 37 graus, o negócio vai rapidinho, azeda rapidinho. No Você caso vai aí, perder. você vai perder. Quais são as principais pragas? Não, antes disso, me bateu aqui agora. Essa variação de temperatura faz com que oscilem os períodos de incubação para pragas, ou de crescimento de pragas, ou de incubação para doenças. Aí os problemas ocorrem tanto para o milho safrinha quanto para a safra normal, a safra tradicional, porque são períodos diferentes, né? E apesar da utilização do regime hídrico e do regime de temperatura serem aqueles necessários para o milho safrinha, mas tem muito a ver e é muito diferente da produção da safra normal. São momentos distintos do sistema produtivo, entretanto, a safrinha vem logo na sequência da safra de verão. E Tá? como esse comportamento atinge a safra de verão, o produtor chega na safrinha com uma alta população de pragas e muitos focos de doença, uma quantidade de inóculo muito grande na área. E isso faz com que o surgimento de doenças seja cada vez mais antecipado, tanto na safra de verão quanto na safrinha. E embora a gente tenha, quando olhamos para o cerrado brasileiro, um cenário de uma estação seca, onde você não tem uma cultura estabelecida ali na área, mas eu tenho milho, tiguera, eu posso ter soja, eu posso ter uma braquiária. Então, o sistema produtivo oferece condições para que esses indivíduos permaneçam no ambiente. Então, essa é a realidade da agricultura brasileira. Vamos pensar assim, Renan. Você já sai da safra do milho e entra na safrinha no meio de uma guerra, né? Você entrou num campo minado. Mais ou menos isso. E aí, Exatamente. quais são as principais pragas e doenças a que o produtor deve estar atento no milho safrinha? Quando olhamos para o milho safrinha, as pragas mais desafiadoras são a cigarrinha do milho e a Spodoptera frugiperda. E a Spodoptera frugiperda, né, a lagarta do cartucho. São as duas principais pragas que têm aparecido nos últimos anos e têm dado muita dor de cabeça aos produtores rurais. O bom de tudo isso é que, como aumentou-se a pressão dessas pragas nos últimos anos, a própria pesquisa evoluiu muito, tanto do ponto de vista de manejo, quanto do ponto de vista de desenvolvimento de novas tecnologias para fazer o manejo dessas pragas. Quando a gente olha para a cigarrinha, por exemplo, o uso de fungos entomopatogênicos, como Bovéria baciana, no caso de Spodoptera frugiperda, o uso de baculovírus específico para essa praga, fazem com que a gente consiga manejá-las de maneira Uhum. simples, com baixo impacto ambiental. Do ponto de vista de doenças, a gente tem um problema muito severo dos enfesamentos, transmitidos pela cigarrinha do milho, então, automaticamente, se eu faço um bom manejo desse inseto vetor, eu não vou ter problemas com o enfesamento, e aí a gente tem problemas de ferrugem ou as manchas foliares aí na cultura do milho, que a gente consegue também fazer o manejo de maneira preventiva, seja com a utilização de fungicidas químicos, mas eu destaco aqui o papel dos biofungicidas, os fungicidas biológicos, que além de ter uma atuação sobre esse patógeno, sobre o fungo que vai causar a doença, eles também induzem a resistência da planta ao ataque e à severidade dessa doença. Que são os bioinsumos. O Brasil é quem mais utiliza bioinsumos no mundo e é o mercado que mais cresce de produção e de utilização, sem descartar o controle químico. Eles entram associados. Então, vocês da Nitro recomendam monitoramento e ação preventiva, sempre.
monitoramento, ação preventiva e uma integrado de pragas, é exatamente o que você comentou. A associação entre biofungicidas, bioinseticidas com as ferramentas já disponíveis no mercado, ferramentas químicas, por exemplo, são o que trazem os melhores resultados para o produtor. Você bem mencionou que o mercado é o que mais cresce na agricultura. É o que mais cresce porque nós temos muitos resultados que mostram a eficiência e efetividade dos bioinsumos, tanto para manejo de pragas quanto para manejo de doenças, perante ao manejo convencional que o produtor realiza na lavoura. Legal. Renan, muito obrigado aí pela entrevista. Um abraço aí para vocês da Nitro. E atenção, meu amigo produtor de milho safrinha. Talvez você já tenha percebido, talvez não percebeu, mas você recebeu o alerta aqui na entrevista com o Renan. Você sai da safra do milho e vai para a safrinha já num campo minado, num campo de guerra, levando aí alguns presentes que você gostaria de não levar. Portanto, olho atento para obter um bom resultado final, né, Renan? É exatamente isso. Otávio, muito obrigado pela disponibilidade e eu continuo aqui. Ok. Deixa o endereço de internet de vocês para quem quiser mais informações sobre o nosso assunto, por favor. Os produtores podem encontrar a Nitro pelas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Agronitro. Também tem o site institucional da companhia e podem me procurar nas redes sociais também, como LinkedIn, Instagram, Renan Kizini, para que a gente direcione as melhores informações para os produtores. Ok, amigo. Muito obrigado aí pelas informações e até breve. Até mais.